A mensagem de hoje se chama a Páscoa. E a Páscoa, ela é uma das datas mais importantes da tradição cristã e acabou tomando forma também no calendário da nossa sociedade. É um feriado nacional, tanto aquela chamada Sexta-feira Santa, como o próprio domingo de Páscoa, são dias importantes, são dias que na nossa cultura, assim como no Natal, há uma relação com o cristianismo, há uma relação com a Bíblia, mas somente de saber que existe um feriado, a gente acaba muitas vezes não tendo uma noção mais profunda e mais intensa, mais prática para a nossa vida espiritual desse conceito bíblico. Então, nesse domingo, por exemplo, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Mas não quer dizer que Jesus ressuscitou no calendário exatamente nesse domingo. Na verdade, provavelmente não foi nessa semana, não foi nesse domingo, porque a Páscoa era celebrada tradicionalmente no 14º dia do primeiro mês do ano judaico, e casualmente, não é tão casualmente assim, também tem um propósito nisso, mas na semana que Jesus morreu, teve essa conexão entre a celebração da Páscoa e a sexta e o sábado e o domingo, mas normalmente não é no domingo, não é na sexta, é no 14º dia do primeiro mês do ano judaico. Então, é um símbolo que nós carregamos hoje. Eu preciso que você entenda isso. Assim como o Natal é um símbolo, a Páscoa é um símbolo. Mas nós aproveitamos esse símbolo para reforçar uma tradição cristã muito importante. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, há uma conexão entre a obra de Jesus na cruz e o conceito da Páscoa estabelecido por Deus muito antes na Bíblia. Diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Esse é um texto muito claro da palavra de Deus que relaciona Jesus como sendo o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa. E agora eu quero te levar lá no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, no capítulo 12, para que você e eu possamos ter uma clareza, uma compreensão cultural e espiritual do conceito de Páscoa para nós hoje, através daquilo que Deus fez no povo de Israel. Então, livro de Êxodo, capítulo 12, você vai entender um pouco melhor o que significa esse Cordeiro Pascal, que depois Jesus vem receber essa conexão espiritual com algo que era literal. Havia um cordeiro que foi morto na primeira instituição da Páscoa. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. É por isso que o povo judeu tem uma contagem do ano diferente, porque o ano judaico começa na semana que eles foram libertos do Egito. Deus resetou a contagem dos dias dele e disse assim: a partir de agora, o ano de vocês começa nessa semana. No versículo 3, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então esse é o Cordeiro Pascal. Versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, hoje em dia todas seriam, mas nos tempos lá do Egito as famílias eram bem grandes, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. E aí termina com uma frase dizendo que esta é a Páscoa
do Senhor. Talvez piorou um pouco mais, eu quero explicar, piorou um pouquinho, mas a gente já vai entender melhor. Você deveria, quem sabe, tendo maior curiosidade, se aprofundar no assunto, ler o capítulo 12, o capítulo 13, inteiros da palavra de Deus no livro de Êxodo, para ter uma compreensão cultural. Mas aqui, então, é a primeira vez que a Bíblia fala do conceito da instituição da Páscoa como um evento que depois se tornou uma celebração anual estabelecida por Deus para o povo de Israel desde a saída do Egito. Então vamos recapitular um pouco. Deus, a partir do dilúvio, recomeçou a humanidade que tinha se corrompido lá com Noé, e depois de um tempo estava se corrompendo tudo de novo. Então Deus olhou sobre toda a terra e encontrou um homem que tinha uma fé diferente, e propôs a esse homem fazer uma aliança com ele, e a partir dessa aliança, milagrosamente, Deus geraria um filho dele, levaria ele para uma terra nova, e os seus futuros descendentes formariam uma nova nação, com quem Deus teria uma aliança e se revelaria para se revelar à humanidade. E essa nação se tornaria um modelo para que Deus pudesse ser o Deus dessa nação e abençoar assim toda a terra. E essa nação então fica conhecida como a nação de Israel. E esse homem, esse patriarca que foi encontrado nele, essa fé em Deus, que saiu da sua casa, da sua parentela, foi para uma terra nova, gerou esse filho sobrenaturalmente, se manteve fiel a Deus, a essa promessa, e até o final da sua vida se chama Abraão. Então o povo de Israel é o povo que é descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Essa história começa em Gênesis capítulo 12. Porém esse povo, ele foi se multiplicando e ainda não tinha uma terra para chamar de sua. Quando os descendentes de Abraão somavam 72, veio uma fome muito grande sobre toda a terra, então eles migraram para o Egito e foram salvos justamente por uma obra de Deus na vida de José, e você pode acompanhar tudo isso no livro de Gênesis, na leitura do livro de Gênesis. Estando no Egito, o povo cresceu muito, se multiplicou muito, e o tempo foi passando, e os novos faraós que vieram não sabiam dessa história com José, e acabaram ficando com medo que esse povo ficasse forte demais dentro da sua terra. Então decidiram escravizar, impor trabalhos forçados sobre o povo de Israel. O povo de Israel ficou escravizado durante mais de 400 anos no Egito. E isso já estava sendo parte do projeto de Deus. Deus já havia anunciado isso, inclusive para Abraão, que precisaria acontecer tudo isso. Então o povo de Israel tinha agora número suficiente para ser uma nação. Deus levanta um homem que foi preparado ao longo de sua vida, morou na própria casa do faraó, teve entendimento de tudo aquilo para poder liderar esse povo. E o povo então começa a se despertar espiritualmente e clamar a Deus por libertação. Então Deus chama Moisés lá no deserto, e em frente a um arbusto que começou a queimar e não parava mais, algo sobrenatural, vem uma voz e Deus começa a falar com Moisés e diz: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque, de Jacó, sou o Deus do teu pai, eu ouvi o clamor do meu povo e você vai libertá-los do Egito. Moisés então volta do deserto para o Egito. A história é bem mais longa do que isso, mas eu estou contextualizando para você, quem sabe que não está familiarizado com essa história. E ele agora começa, junto com o seu irmão Arão, a reunir esse povo e se torna o líder deles e vai enfrentar o faraó. Só que o faraó, pela obra de Deus também, resiste e não quer libertar o seu povo, o povo de Israel. E aí vem as famosas 10 pragas do Egito. E através de Moisés como um profeta, Deus presta juízo a toda a adoração egípcia, a 10 diferentes divindades. E a última delas seria a morte dos primogênitos. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos, Deus disse então: Moisés, nessa noite o povo será liberto. Nessa noite agora que virá essa praga, vai ser a última praga, e o faraó vai concordar e vocês serão libertos. Então nessa noite eu quero que vocês estabeleçam uma coisa que vai ser uma memória, vai ser um ritual, vai ser um marco, e vocês vão celebrar isso para sempre, todos os anos, para lembrar dessa nova vida, desse recomeço. E aí então Deus vem e dá essa instrução que nós lemos ali em Êxodo capítulo 12, e o povo ainda não tinha sido liberto, eles só tinham recebido essa instrução.
E a gente entendeu agora que no meio dessa instrução, um cordeiro por cada família tinha que ser morto, e tinha que haver ali uma refeição em família, e tinha que haver ali um ato de botar o seu sangue nos umbrais das portas da casa, e tinha que haver ali também uma preparação para sair logo apressadamente em direção àquilo que Deus faria. E isso a Bíblia chama que essa é a Páscoa do Senhor. Está entendendo aí? Diz amém aí. Está entendendo ou não? Sim, ok. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar, nesse conceito de Páscoa, trazendo essa conexão com o que Jesus fez e aplicando às nossas vidas, é que a Páscoa, ela carrega com ela um ambiente de mudança. Diga assim comigo, a Páscoa é mudança. Nesse período, nós temos que lembrar que Deus tem para as nossas vidas mudanças. Deus tem para a nossa vida novidade. Deus tem para a nossa vida transformação. Deus tem para as nossas vidas recomeços, novos ciclos, novas estações. Ali em Êxodo capítulo 12, versículo 2, vamos recapitular essa leitura. Deus diz assim para eles: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Ou seja, eles agora, a partir dessa intervenção de Deus, estava tendo um recomeço. Quem sabe isso faça sentido para essa fase da tua vida, neste tempo que você está vivendo, mas certamente vai fazer sentido para todos nós cristãos em vários momentos de situações que nós vivemos e que nós precisamos que Deus cause sobre nós recomeços. Então, a Páscoa nos lembra disso, que o Senhor, Ele tem esses ciclos e esses propósitos de causar sobre nós uma transformação tão grande que vai causar uma mudança, vai causar uma reviravolta, vai causar um novo ciclo nas nossas vidas. E a principal delas, nós como cristãos chamamos, a partir lá do texto do livro de Atos, de conversão. A conversão a Deus é a maior mudança que alguém pode viver nessa vida. Alguém que estava caminhando afastado de Deus, estava caminhando mesmo sem saber, quem sabe, escravizado pelo pecado e pela obra das trevas, porque aqueles judeus que estavam sendo libertos agora, eles nem sabiam como que era viver uma vida fora do Egito. Eles já nasceram ali naquela condição, os seus pais também, os seus avós também, já faziam mais de 400 anos. Mas agora Deus estava preparando eles para viver uma nova vida. Quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós clamamos a Deus, uma das coisas que nós precisamos viver é o início de tudo, é o processo de conversão. E conversão requer mudança de direção. Requer mudança de ambiente, requer mudanças espirituais. A primeira coisa que Deus fez então, ao instituir a Páscoa, foi redefinir o tempo na vida dessas pessoas. Ele como estava dizendo assim, a história de vocês vai ter um novo capítulo a partir de agora, a vida de vocês vai recomeçar. Há uma nova mentalidade, uma nova direção, há um novo ambiente, novas esperanças que são geradas quando nós nos aproximamos dessa fase nas nossas vidas, da conversão, de nos rendermos a Cristo. Mas a vida cristã, ela não é apenas uma grande mudança chamada conversão. E muitos aqui já passaram por esse processo, já têm uma aliança com Deus através do seu batismo. Outros estão nesse processo agora mesmo, fazendo o nosso treinamento de primeiros passos. Dia 19 agora de abril nós teremos o nosso batismo. E aí, às vezes, o cristão ele é tentado a pensar que ele já viveu uma mudança com Jesus, então agora ele não precisa viver outras. Então a Páscoa nos lembra disso, que a vida cristã, como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, ela é uma vida em novidade de vida. É uma vida cheia de mudanças. É uma vida que tem novos ciclos. É uma vida que tem novas sementes, que tem novas plantações. E nós devemos ter essa esperança da Páscoa como mudança. Se você quiser acompanhar comigo, no versículo 11, vai dizer assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Diga aí para quem está do teu lado, você precisa se preparar para as mudanças de Deus. Você imagina que esse era um ato totalmente pela fé. Eles estavam passando uma noite inteira acordados, eles estavam escravos fazendo festa, fazendo churrasco, reunindo a família.
Eles escravizados estavam colocando toda a roupa para viajar, fazendo as malas deles, mas eles ainda não haviam sido libertos. Toda mudança no reino de Deus, ela precisa de iniciativas de fé. Ela precisa de atos que nos preparem para viver aquilo que o Senhor prometeu. Páscoa é um ambiente de fé que produz essas mudanças. Ao serem libertos, os israelitas precisariam ser guiados por Deus. Então, quando a gente lembra de Páscoa, a gente lembra de mudanças que venham de Deus. Não é mudanças contra a palavra de Deus, não é mudança para desistir do casamento. Não é mudança para achar que vai morrer logo. Não é mudança nesse sentido, é mudança para ser guiado por Deus. É mudança para viver milagres. É mudança para ver que algo estava dominando a minha vida, mas nesse tempo Deus vai agir sobrenaturalmente e vai causar uma grande mudança na minha realidade. Quem precisa de mudança aí, diz um amém aí. Quem quer viver uma mudança, eu quero viver sempre mudanças de Deus para a minha vida. Nós vivemos ontem, esse final de semana, do Conexão Vertical, e foi tão importante. E no tema Endurance, nós falamos essa persistência, nós falamos dessa tenacidade, dessa resiliência necessária para que nós venhamos entrar em novos níveis de Deus nas nossas vidas. A segunda coisa que eu quero te mostrar, que está no contexto da Páscoa, que nós celebramos nesse final de semana, é que a Páscoa é proteção. Diz assim comigo: a Páscoa é proteção. Os egípcios estavam agora debaixo de uma maldição. E Deus estabeleceu que todos os filhos primogênitos, seja dos animais, seja das pessoas, seriam mortos naquela noite. Haveria uma praga. Muitas vezes nas nossas vidas, e talvez agora eu estou falando com um segundo grupo de pessoas reunidos aqui nessa noite. Muitas vezes nós estamos apreensivos, quem sabe tem um problema que está acontecendo lá na tua empresa que tu trabalha, no mercado que você atende, lá naquele tipo de cliente que você serve, no ambiente mais geral da tua família. Tem alguma coisa que está acontecendo no ar e nós estamos agora vulneráveis a termos prejuízos, a termos sofrimento. Parece que é inescapável. E a Páscoa estabelece esse princípio de nós sermos guardados por Deus de males que estão chegando ao nosso redor. De nós estarmos celebrando isso, mas também tendo fé que o Senhor nos protege de todo mal. Como disse o salmista lá em Salmo 121, Ele guardará a minha entrada, guardará a minha saída, o Senhor me guardará de todo mal. Como orou Jabes: Senhor, estende a tua mão sobre mim, livrando-me de males, livrando-me de dores. Uma realidade da vida cristã é crer na proteção e nos livramentos de Deus. É ter certeza de que o Senhor está colocando sobre nós o seu anjo que acampa ao nosso redor. O anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, como diz lá no Salmo 91. Então o ambiente de Páscoa nos lembra que tudo que Jesus fez por nós também libera sobre nós proteção espiritual, e que nenhum poder das trevas nos causará dano, terá direito de impedir aquilo que Deus está para fazer nas nossas vidas. Veja comigo o versículo 7 de Êxodo 12, que diz assim a palavra de Deus: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Isso é uma coisa lógica? Isso é uma coisa lógica? Você está vivendo a tua vida e de repente vira uma direção de Deus sobre ti, ao invés de Deus dizer assim: olha, essa é a estratégia militar que vocês têm, olha, se escondam desse jeito, ó, quando chegar o momento, ataquem assim. Deus disse para eles: matem um cordeiro, peguem um pouco do sangue desse cordeiro que vocês vão matar, esfreguem um pouco desse sangue nos marcos das portas de vocês, então vocês serão protegidos. Fez sentido isso ou não? Não fez sentido. Mas as coisas que nós fazemos pela fé, elas não fazem sentido natural, elas não fazem sentido humano. Nós precisamos aprender, e a Páscoa nos lembra disso, que as coisas espirituais devem ser praticadas pela fé. Que nós precisamos ter atos, nós precisamos entender que muitas coisas que nós fazemos aqui reunidos como igreja ou na nossa busca a Deus, elas saem da lógica, mas elas cumprem preceitos da palavra de Deus que vão liberar proteção, vão liberar paz sobrenatural, vamos liberar milagres sobre a nossa vida. No versículo 13, leia comigo Êxodo 12, 13.
O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Diga comigo, passarei adiante. Outra tradução diz, passarei por cima. E esse é de fato, literalmente, o significado da palavra Páscoa. Páscoa significa que aquele anjo destruidor da parte de Deus, julgando toda aquela nação iníqua egípcia, ele passaria por cima, ele protegeria, não causaria esse mal, ele livraria aqueles que tinham por fé esse ato na presença de Deus. Então esse livramento, ele não vinha porque a pessoa era naturalmente israelita. Ele não vinha por causa que ela morava na casa X, não. Ele viria para aqueles que crescem, obedecessem, pegassem o sangue daquele cordeiro e fizessem um ato de fé, de passar aquele sangue no umbral da sua porta. Fazendo sentido para você isso? Então a proteção de Deus não é sorte, não é para alguns escolhidos, é para quem deseja obedecer e viver pela fé na palavra de Deus. Páscoa é proteção. Nós sozinhos não conseguimos ser livres das obras das trevas. Sozinhos, todos nós somos vulneráveis à ação dos demônios, às maldições, às consequências do pecado. Como foi lido hoje aqui, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Sozinhos, por nós mesmos, nós não conseguimos ser salvos, ser protegidos, ser livres. Nós somos extremamente vulneráveis a situações espirituais que o tempo todo estão acontecendo como obras de trevas. A Bíblia fala, esse mundo jaz no maligno, o diabo é o príncipe da potestade do ar, está em todo lugar, o mal está em todo lugar. A proteção só vem de Deus sobre nós. A proteção vem sobre aqueles que creem. E aí essa proteção, ela é conectada com algo muito importante. Se você puder deixar marcadinho o Êxodo na tua Bíblia e voltar comigo lá em 1 Coríntios capítulo 5, que nós lemos o versículo 7. Nós vamos ler agora o versículo 8 de 1 Coríntios 5 e entendermos que esse ato de fé, ele precisa de uma subsequente mudança de comportamento para com coisas espirituais que nós, quem sabe, estamos envolvidos. E o ambiente da Páscoa, ele fala um pouco sobre isso. Vamos ler o 7 de novo. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aí o versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Conseguiu compreender? Acompanhou aí? 1 Coríntios 5:8? Ficou pior agora ainda de entender, né? Vou te explicar rapidinho. Deus estabeleceu no mesmo contexto lá de Êxodo 12 em diante, que após a Páscoa começaria na cultura do seu povo, que estava começando ali, o novo ano, uma libertação, novas leis que eles receberiam, um novo jeito de viver, de adorar a Deus. Deus estabeleceu o seguinte: anualmente, quando vocês celebrarem a Páscoa, no dia seguinte, vai começar a festa dos pães sem fermento. E por uma semana vocês precisam remover todo o fermento da casa de vocês. Vocês por uma semana vão comer pães sem fermento e celebrar a Deus, mas a alimentação de vocês não pode ser fermentada. Então agora eu estou te falando de duas coisas da cultura judaica que deveriam acontecer anualmente no povo estando firme na sua aliança com Deus. Celebrar a Páscoa e na sequência da Páscoa celebrar a festa dos pães sem fermento. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando a igreja de Corinto, ensinando a igreja de Jesus, que nós somos hoje. Ele está dizendo, agora nós cremos, Jesus é esse nosso Cordeiro Pascal. E o significado desses pães, dessa festa, desses pães sem fermento, é nós estarmos identificando, e agora, se aquela proteção era totalmente pela fé, agora essa fé precisa de obras.
Nós estarmos identificando o que existe no cantinho que for, na medida pequena que for, de maldade e perversidade na minha realidade. Versículo 8 está dizendo ali: celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando que o significado espiritual dessa sequência da Páscoa está em nós removermos, buscarmos a santidade nas nossas vidas, limpando qualquer farelo de maldade e perversidade. Porque se você tem uma vida pela fé em Jesus, o mínimo de maldade e perversidade intencionalmente praticado se torna um fermento que contamina todo o resto. E aí Deus se afasta. Aí essa proteção já não é eficaz. Aí a palavra de Deus declara que não viria essa bênção. Então, quando nós entendemos isso, os pães sem fermento são os pães da sinceridade e da verdade. Nesse ambiente de Páscoa, se eu quero manter a minha vida irrepreensível, sem ataques de trevas que deem direito legal para o diabo agir na minha realidade, eu tenho que viver pela fé em Jesus, mas eu também tenho que trabalhar para remover a maldade e perversidade dos ambientes em que eu vivo, das minhas palavras, das minhas práticas, do meu coração, do meu olhar, das minhas intenções. Fez sentido para você isso ou não? Isso é o contexto da Páscoa. E a terceira coisa é entender, diga assim comigo, que a Páscoa é aliança. A Páscoa requer uma aliança com Deus. A Páscoa requer um compromisso. Não é eu ir lá e pagar por uma proteção. Não é eu ir lá e querer uma mudança e depois virar as costas e não tem mais nada a ver comigo. Não. A Páscoa, ela requer esse compromisso com Deus. Voltando em Êxodo 12, mas agora no versículo 43, se você puder, vai comigo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo 12, 43. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: essas são as leis da Páscoa. Ou seja, a Páscoa tem leis. Leis que regem, princípios. Essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Ou seja, Deus estava dizendo que quem não pertencesse à aliança não tinha como entender isso e receber essa prática sobre a sua vida. Mas no versículo 48, vem uma forma desse estrangeiro não ser mais espiritualmente estrangeiro. Leia comigo no versículo 48. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. E lá no Antigo Testamento, o que representa a circuncisão? Representa a aliança com Deus. O ato de aliança com Deus. A circuncisão no Antigo Testamento consistia em remover cirurgicamente o prepúcio do órgão genital masculino, seja no bebê que nascia, seja na pessoa que se convertia ao judaísmo, não somente numa religião, mas ao pertencer ao povo. E era um ato que fazia uma marca na coisa mais íntima que o homem poderia ter. E assim, lá no Novo Testamento, a palavra de Deus faz uma correlação da circuncisão, da aliança com o batismo. Então, o batismo é a nova circuncisão. E a obra da cruz é a nova Páscoa. Jesus, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, ele declara, ali naquele ambiente de refeição, ele pega o cálice com vinho e ele diz: esse agora se torna o sangue da nova aliança. Essa é a nova aliança do meu sangue que é derramado em favor de vocês. Ele pega o pão que estava acompanhando ali, aquele churrasco de ovelha que eles estavam fazendo na ceia de Páscoa judaica, e ele diz: a partir de agora, esse é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. E ao final desse mês nós vamos celebrar a ceia como um dos maiores símbolos da Páscoa do cristianismo, e não mais somente do judaísmo.
Mas eu quero te dizer que a Páscoa, ela não é somente uma refeição. A Páscoa era um sinal de aliança com Deus, de pertencimento. Não existe vida com Deus sem compromisso. Não é possível viver os benefícios da aliança sem assumir a responsabilidade da aliança. Eu quero estar na igreja de vez em quando, eu preciso de uma proteção de Deus na minha vida, eu quero que Deus faça milagre, mude as minhas coisas, mas eu não quero compromisso com Deus. Deus não funciona assim. Deus não trabalha dessa forma. A aliança é necessária para quem deseja viver essa mudança, para quem deseja estar debaixo dessa proteção de Deus, para quem deseja ser livre de obras das trevas, é necessária uma aliança. Quando nós aprendemos isso, a Páscoa, então, esse domingo de hoje, nos chama para um lugar de decisão. Você quer assistir às coisas do reino de Deus ou você quer pertencer ao reino de Deus? Não adianta dizer que faz bem, dizer que gosta da música, dizer que sai mais leve do culto, se você não tem um compromisso com Deus e com a palavra de Deus. O diabo vai ter lugar na tua vida igualzinho. E se você enfrentar a morte, você não terá acesso à eternidade. Somente com uma aliança com Deus através de Jesus é que nós podemos trazer esse sentido da Páscoa para a nossa realidade espiritual. E quando nós cremos em Jesus e temos uma aliança dele como Senhor, a Páscoa deixa de ser um evento histórico da nação de Israel e passa a se tornar o símbolo da nossa libertação, da nossa aliança com Deus, do nosso pertencimento ao povo de Deus. Passa a se tornar o símbolo de eu agora querer ser guiado por Deus na minha vida daqui para frente todos os dias. De eu estar dizendo, eu estou me preparando para Deus dirigir a minha vida. Jesus, então, não coincidentemente, Jesus escolhe se entregar à morte exatamente na noite em que toda a nação de Israel se removia, se deslocava para Jerusalém e sacrificava um cordeiro para com a sua família celebrar a Páscoa. Jesus fez isso com os seus discípulos. Isso significa agora que a igreja é a nossa nova família, que nós recebemos uma família espiritual, além da família natural que nós já temos. Como igreja nós temos uma família espiritual, porque todos os judeus tinham que celebrar a Páscoa na sua casa e na sua família, e Jesus agora então nos ensina que ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos, com aqueles que nele criam, e é por isso que a ceia é um ambiente em que nós celebramos essa Páscoa cristã com a nossa família espiritual. Ao mesmo tempo então Jesus ele é preso e ele é morto no mesmo dia do cordeiro ser morto. Isso é uma coisa confusa para muita gente entender, mas eu estou aqui hoje justamente para te esclarecer esses princípios bíblicos, porque o dia judaico, ele não começa à meia-noite como o nosso. O dia judaico começa ao pôr do sol. Então, Jesus tinha feito um jantar com seus discípulos, que é chamada a última ceia, ou a ceia de Páscoa, com aquele cordeiro que foi sacrificado, com aquele pão e vinho que foi partilhado, com aquela simbologia espiritual. Isso já era mais de 6 da tarde, certo? No outro dia, 6 horas da manhã, ele já estava sendo condenado por Pilatos e pelo povo. Nesse mesmo dia, às 3 da tarde, Jesus já estava morrendo na cruz. E agora sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se tornou o nosso Cordeiro Pascal. E nesse dia, então, nós temos acesso a receber o seu sangue, que marca as nossas vidas, nos liberta de todo mal e nos dá início a uma nova jornada em direção às promessas de Deus. Essa é a nossa fé. E quando nós cremos nisso, as coisas mudam. Quando nós cremos nisso, nós somos livres da obra das trevas. Quando nós cremos nisso, nós precisamos remover a maldade e a perversidade dos nossos ambientes de vida, porque entendemos que temos uma aliança com Deus. A nova aliança é marcada pela Páscoa. Antes de Jesus, ninguém celebrava o domingo de Páscoa. Todo mundo celebrava o 14º dia do mês, do primeiro mês do ano judaico. A Páscoa cristã, ela não é a Páscoa judaica. A Páscoa cristã é o momento em que nós celebramos a ressurreição de Jesus. E celebrar a ressurreição de Jesus
é crer nessa nova vida, é crer nessa proteção e libertação de Deus, é crer nessa aliança, é crer que através dele nós não mais estamos condenados à morte sobre a nossa casa, mas a morte vai passar por cima de nós e um certo dia todos ressuscitaremos para estar com Cristo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Amém?